Graça e paz, eu estou aqui ao vivo com você, trazendo a 9ª parte do estudo de Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande. Não, essa daí não, Bia, outra. Está queimada. Eu e Minha Boca Grande, parte 9ª, com o tema Tornando-se Porta-Voz de Deus. Acende a luz aí para tu enxergar. Estou falando com vocês, estou falando com a minha sobrinha ao mesmo tempo. Versículo-chave, Isaías 55:11. Isaías 55:11 diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Amém? Estamos trazendo um estudo, de Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande, e tem sido muito edificante. Essa é a parte 9ª já. Diz assim: os profetas eram porta-voz de Deus. Eram chamados para falar a palavra de Deus ao povo, situações, cidade, ossos secos, montanha, ou qualquer coisa que Deus ordenasse. Para cumprir o chamado de Deus, tinha que se submeter ao Senhor. A boca dos profetas tinha que ser boca de Deus. Aqueles que desejam ser usados por Deus precisam permitir que Ele lide com a sua boca e o que ela profere. Tem muita gente querendo ser boca de Deus, mas quer falar qualquer coisa, Quer falar o que quer liberar lixo o tempo todo, amaldiçoar pessoas, amaldiçoar situações, amaldiçoar até a própria vida quando passa por problema, mas dizem que são boca de Deus, que são profetas. Tá errado. O profeta tem que deixar a boca na dispensação do Senhor, Quase sempre os que têm dons verbais também têm alguma fraqueza gritante na área da sua boca. Preste bem atenção nisso, eu vou repetir. Quase sempre os que têm dons verbais, ou seja, de profecia, de liberar a palavra, também têm alguma fraqueza gritante na área da boca. Eu falo por experiência própria, diz a autora Joyce Meyer. Romanos capítulo 12, versículo 6 vai dizer: tendo, porém, diferentes dons, faculdades, talentos, qualidades, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Como ministra do Evangelho, Joyce Meyer vai dizer, Como ministra do Evangelho, sou uma porta-voz do corpo de Cristo. Tenho o privilégio tremendo de ensinar a palavra de Deus e por todo o mundo. Eu ensino muito. Em Romanos 12, de 6 a 7, o apóstolo Paulo escreveu essa essência. Se você é chamado para ensinar, entregue-se a fazê-lo, ou seja, a ensinar. E o que tenho feito é o que tenho feito há muitos anos. Creio que Deus me disse que em tudo o que fizesse, eu deveria, de alguma forma, fazer uso do dom de ensino que Ele me deu. Apesar do nosso ministério específico do corpo de Cristo, cada um de nós é um porta-voz de Deus, de alguma forma. Tanto faz se foi dado a você, a mim, o dom. Pastora Regina, por favor, o som aí. A mim, o dom de ensinar mundialmente ou a habilidade de testemunhar para os nossos colegas. Deus quer usar a nossa boca. Quem será que tem usado com mais frequência a nossa boca? Será Deus? Temos que estar atento e vigilante sobre isso. Um sábio me disse certa vez: Joyce, Deus tem dado a você o ouvido de muitos. Seja sensível e fale somente quando Deus falar por intermédio de você. Se você é um mestre da palavra de Deus, aconselho-o a fazer o mesmo. Aprenda a falar somente quando Deus falar por intermédio de você. Obviamente, isso requer treinamento intensivo do Espírito Santo.
Se desejamos que as palavras carreguem o poder de Deus, então nossa boca deve pertencer a Ele, a Deus. Sua boca é a boca de Deus? A nossa boca tem sido verdadeiramente a boca de Deus? Será? Você realmente a entregou para o propósito de Deus? Ou a sua boca é aquela fonte que jorra duas águas? A Bíblia diz que não pode jorrar duas fontes da mesma água, mas tem pessoas emprestando a boca para Deus e ao mesmo tempo para os seus prazeres carnais, e eu já digo até uma terceira para o diabo. Então tem sido uma fonte que tem jorrado três águas: desejos carnais, desejos, vontade do diabo, e ainda dizendo que também são usadas por Deus. Está sendo usado por tudo, menos por Deus, né? Porque aonde Deus está, não tem lugar para dividir. Deus não divide o que é dele com o diabo. O coração de uma pessoa pode ficar endurecido por justificar seu comportamento. Durante muito tempo, diz a autora Joyce Meyer, eu arrumei desculpas para os meus problemas com a minha língua, colocando a culpa na minha personalidade, nos abusos do passado, no fato de eu me sentir mal e estar cansada demais. Muitas das vezes a gente bota a culpa em tudo e todos, né? Para não assumir a nossa culpa de não conseguir controlar a nossa língua. Na verdade, a lista de culpas foi ficando cada vez maior. Quando falhamos em conformarmos com a verdade e a palavra de Deus, a lista fica infinita. Finalmente, o Espírito Santo conseguiu minha atenção total para que eu começasse a me responsabilizar por minhas palavras. Sei que ainda tenho um longo caminho pela frente, mas sinto que tenho progredido muito porque alcancei o nível do verdadeiro arrependimento. A responsabilidade de ser um mestre. Tem gente querendo ser mestre, tem gente querendo ser líder, mas existe atrás da liderança, atrás da posição de mestre, uma responsabilidade muito grande que muitos não querem ser líder, mas não querem ter esta responsabilidade. Antes de ler, eu já quero cumprimentar a Vitória Martins por estarem conosco, a pastora Luana por estar aqui conosco, a Lucilene Figueira por estar conosco, e a nossa querida Tânia, tia Tânia da Regina aí, Tânia Massa, por estar conosco aqui ao vivo, acompanhando esse estudo Eu e Minha Boca Grande. Acabou de entrar também Ana Beatriz, que Deus abençoe, né? A paz do Senhor. A responsabilidade de ser um mestre. A Bíblia vai nos ensinar em Tiago, capítulo 3, versículo 1 e 2. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, varão perfeito é, capaz de refrear também todo o corpo. Amém? Vamos lá, vamos ouvir um pouco melhor sobre isso. Sabemos que Deus lida com todos, mas creio que há uma diretriz rígida para aqueles que são mestres da palavra. Pastora Regina, paz do Senhor, meu querido irmão Marcelo Cardoso, te amo, maninho, bom tê-lo aqui, viu? Estou lendo aqui para vocês, compartilhando trechos do livro de Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande, um livro muito bom para você que está chegando agora, né? Repetindo, sabemos que Deus lida com todos, mas creio que há uma diretriz rígida para aqueles que são mestres da palavra. Vanessa, paz do Senhor, lindona, daqui a pouco estamos juntas? Beijo, minha querida, paz. Espera-se que os líderes mostrem um grau de maturidade e domínio próprio que sirva de exemplo aos que estiverem sobre sua liderança. Eles devem seguir a Cristo e mostrar o caminho
com sua vida, respaldados na palavra de Deus. Tem muita gente que fala, mas líder também é ser humano, tem direito, tá? Mas quando a gente se coloca na posição de líder, a gente tem a obrigação de abrir mão de muitas coisas, de nos colocar na dispensação de Deus. Foi escolha nossa aceitar o chamado. Então, se nós escolhemos aceitar o chamado de Deus, Deus não nos obriga. Mas se nós aceitamos, nós temos que abrir mão, sim, de muitas coisas. Lucileia, saudade de você, lindona, paz do Senhor. Temos que abrir mão de muitas coisas para ser boca de Deus. Em Timóteo, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo escreveu que os líderes espirituais devem ter domínio próprio. Estou certa de que uma das áreas em que ele tem de exercer esse fruto do Espírito é a língua. Todos nós, né? Uma das partes que precisamos aprender mais a controlar o domínio próprio é a língua. Aquele que são treinados para ser porta-voz de Deus, frequentemente serão usados para trazer encorajamento, consolo e edificação aos outros. Há tempo para correção e repreensão, mas também há tempo para falar uma palavra temperada ao cansado. Eu vou dar uma pausa aqui para trazer uma experiência que eu vivenciei hoje, né? E que cabe direitinho dentro desse tema de hoje, de Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Escute isso, eu estava no banco, né? Eu estava na fila do banco, e aí a fila estava grande, só tinha, do caixa eletrônico, só tinha 2 caixas eletrônicos funcionando. Os outros estavam todos com defeito. E de repente, oi, pastor Cristiano, vamos estar junto daqui a pouco? Glória a Deus! Olha só, aí de repente, o que aconteceu? Eu não estou saindo aqui da palavra do tema não, viu? Vocês vão entender já já. O pessoal que estava na fila, a fila foi crescendo, e o pessoal ali começou a reclamar que tinha muito caixa com defeito. E só que eles começaram a liberar assim palavras, poxa, esse banco está falido. O banco faliu, esse banco não vale mais nada, já foi bom, vou tirar meu dinheiro daqui, vou passar para outro banco, que porcaria. Só palavra de derrota ali sobre aquele banco. Na mesma hora o Espírito Santo ministrou comigo assim, tá vendo, filha? Isso que eles estão fazendo são ímpios, não são conhecedores da minha palavra. Mas dentro da minha igreja, dentro da minha casa, no meio dos meus, eu ali escutando os comentários, o Espírito Santo ministrando no meu coração, falando comigo. Muita gente tem feito igual. Entra no mercado, as coisas somem da prateleira. A Bíblia te ensina os meus filhos a serem sal e luz. Ensina que a língua tem que ser refreada, que a boca de um homem e de uma mulher de Deus precisa ser profética. Ao invés de levantar as mãos sobre aquele lugar e abençoar aquele lugar e liberar palavras proféticas sobre aquele lugar, meu Deus, o que está acontecendo com esse lugar? Eu abençoo o proprietário em nome de Jesus para que esse lugar vá avante. Já começa, faliu, não vou comprar mais aqui não, vou para outro lugar. Está se igualando ao ímpio, está emprestando a boca para o inimigo para liberar palavra de derrota, palavra de fracasso, palavra de queda, palavra de destruição. É por isso que a Bíblia fala que a língua é um pequeno órgão de grande destruição, mas nós que somos chamados como os líderes, nós que somos chamados como profeta, nós que somos chamados como servos de Deus, temos que tomar cuidado com a nossa língua. Ele falou, olha só, minha filha, tá todo mundo aqui desejando mais ainda, quais as palavras que deveriam ser liberadas? Puxa, vamos, né, que Deus abençoe esse banco, a gerência, né, para que outros caixas venham ser colocado para funcionar aqui, para que nós possamos ter mais um pouco melhor de conforto. Não, vou tirar meu dinheiro daqui. E assim também, Deus foi mais profundo, ele ministrou comigo, assim também são nas igrejas. Entram numa igreja e veem a igreja vazia, ao invés de começar, não, eu vou somar com essa igreja para ela crescer, não, eu vou sair daqui porque essa igreja tem muito pouca gente, eu vou para um lugar que tem que tem gente maior, não, essa igreja é muito pobre, essa igreja é muito simples, essa igreja é muito humilde, eu quero conforto, vai buscar oração, jejum e campanha em igreja pequena, em igreja de pessoas que não têm, né,
muitas das vezes, recursos financeiros para botar o luxo para o homem, mas na hora de pagar o preço, mas na hora de posar no Facebook, em altar, procura as igrejas luxuosas. Cuidado, cuidado. O céu, ele é único, é para todos. Né? A igreja pequena presta para fazer campanha, para pagar o preço de oração, monte e jejum pela sua vida. Mas na hora de dar uma oferta, de dizimar, de abençoar, para ajudar aquela igreja a ficar bonitinha e crescer, você não vai fazer. Ou então de posar ali na frente para poder dizer, não, eu tenho que ser membro de uma igreja luxuosa. Muito embora quem tem pagado preço pela minha vida, jejuado, orado e resolvido me ajudar em oração, é a igreja pequena. Muitas das vezes acontece isso, ainda ousam, pecam, né, com a língua, chamando as igrejas pequenas de pó de vento de doutrina. Entendeu? Vão tudo prestar conta para Deus, tudo. E aqui Joyce Meyer está trazendo uma lição, está dando né, esbofeteando a cara de muito crente que comete esse crime espiritual. Pastora Luana, já falei, a paz. Pastora Helena Silva, a paz. Tudo bem? Estou trazendo aqui Eu e Minha Boca Grande de Joyce Meyer. Então o Espírito Santo falou muito comigo enquanto eu aguardava naquela fila. Quando nós entrarmos nos lugares, a gente, ao invés de liberar palavra negativa sobre aquele lugar, tá vendo que tá difícil, hospital, tá difícil, vamos liberar a palavra, vamos pedir Deus que o Senhor abençoe esse hospital para que mais médicos sejam contratados, mais enfermeiro. Não, mas a Tânia, tudo bem, minha ovelhinha linda? Ao invés de a gente liberar a palavra positiva, a gente vai liberar a palavra negativa. Eu já estava na minha mente aqui, porque eu estava tentando marcar dermatologista para minha filha, que ela está cheia, com muitas espinhas, né? Já fez 21 anos, não passou. E eu liguei para vários dermatologistas e não consegui. Eu já estava querendo fazer daqueles meus desabafos, assim, que eu faço às vezes no Facebook, assim, né? Detonando com a Unimed. Quando Deus falou isso comigo lá no banco, eu já vim para casa já orando pela Unimed. Senhor, desperta. Porque a nossa boca precisa liberar bênção e não maldição. Não é ajudar a derrotar mais, empurrar mais, criticar mais, destruir mais aquela pessoa. Não, se você é crente de verdade, da tua boca tem que sair bênção e não maldição. Seja para quem quer que seja, Carol, Pai do Senhor, minha linda. Da tua bênção tem que sair da tua boca tem que sair palavras de abençoadoras. Não tá bom? Libere palavra para que fique bom e não para que seja mais ainda destruído, porque a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores daquela situação, daquele lugar. Então Deus ministrou muito isso comigo hoje, e agora aqui eu trazendo essa parte do estudo de Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande, para você. Deus, né, ele me autorizou e me leva a trazer, compartilhar contigo essa experiência que eu vivenciei hoje. Trazendo conforto. Provérbios 15, 23 vai dizer, o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Tem gente dando palavra fora do tempo, liberando palavra fora do tempo, né? A gente tem que esperar a hora certa, o tempo certo para liberar a palavra, porque a palavra, no seu tempo, a seu tempo, é muito boa. Também Provérbio 25, 11 vai dizer, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Você tem liberado as palavras no tempo certo ou tem liberado elas de qualquer jeito, no teu tempo, de qualquer forma? Vamos liberar palavras de bênção, vamos ser boca de Deus, boca profética. Repito, não tem como você ser jorrar 3 fontes do mesmo lugar. Vontade da tua carne, né, pecaminoso, porque nós somos humanos, né? Vontades pecaminosas da tua carne, vontade do diabo e boca profética, não tem. Se você quer dar vazão à tua carne, falar o que não deve, palavrão, xingar os outros, né? Se você quer emprestar a tua boca pro diabo, pode ter certeza que vocês vão parar nesses 2 aí, porque Deus não vai usar, não. Porque o nosso Deus, repito, não divide a glória dele, o espaço dele com ninguém. Deus não entra em lamaçal, em sujeira, para poder, né, ficar se contaminando com aqueles que se dizem de Deus, mas se entregam às coisas, escolhem fazer aquilo que entristece o coração dele. Amém ou não amém? Isaías 50, versículo 4, diz assim, o Senhor Deus me deu língua,
de eruditos, para que eu saiba dizer boas palavras ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos, ou seja, como um que é ensinado. Amém? Você conseguiu entender isso? Essas 3 passagens que eu li aqui merecem meditação. São realmente incríveis. Que bênção tremenda é ser usada por Deus para animar as outras pessoas. Só que muita gente tem se deixado ser usado para detonar, destruir, destronar, humilhar as pessoas ao invés de ajudá-las. Meu irmão, minha irmã, quando você acusa o teu próximo, você está passando uma informação assim: eu sou perfeito. Você não é. Talvez você esteja pior do que a pessoa que você está acusando, porque a partir do momento que você está emprestando a tua boca para o diabo, você está humilhando alguém por quem o sangue de Jesus também foi derramado, você está sendo pior do que aquela pessoa. Quer ser superior? Abençoa a pessoa que te humilha. Hoje a minha filha me perguntou: mãe, a Sara não vai atrás do filho pródigo, não? Eu falei: não, a Bíblia não me dá base para isso. Eu vou atrás da ovelha ferida. Da ovelha ferida, do filho pródigo não, mas eu oro por ele. Eu libero palavra de bênção para que um dia ele acorde, abra os olhos e volte para a casa do Pai. Amém ou não amém? Podemos abençoar as pessoas com as palavras de nossa boca. Podemos falar vida para elas. O poder da vida e da morte, vai dizer Provérbios 18, 21, está na língua. Podemos escolher falar vida quando edificamos e também quando exortamos. Estamos impulsionando-as para se corrigirem. Podemos escolher falar vida e não morte. Pense nisso. Podemos impedi-las ou impulsioná-las apenas com uma palavra. Os pais deveriam ser mais cuidadosos no modo com que fala com seus filhos. Ser pai é uma responsabilidade incrível. Ser mãe é uma responsabilidade divina. Deus confere autoridade ao papel do pai e ao papel da mãe. Como pai e mãe, os casais têm autoridade sobre a vida dos filhos, até que eles tenham maturidade para levar a própria vida. Mas, ainda assim, como pai e mãe, por toda a vida, um filho pode ser abençoado ou amaldiçoado pela boca do próprio pai e da própria mãe. Acontece uma tragédia, se a mãe for para o joelho, né? Tem uma frase que diz: mãe de joelho é filho de pé. O pai vai para o joelho, pode salvar o filho, a filha de uma morte, de um laço do passarinheiro, de uma tragédia. Mas uma palavra também liberada por uma mãe, por um pai, pode causar uma tragédia. Uma mãe e um pai pode carregar um trauma pro resto da vida de não ter freado a sua língua, de ter emprestado a sua língua para a sua carne ou para Satanás e amaldiçoar o seu filho e, consequentemente, toda a sua geração. Os pais deveriam ser mais cuidadosos com o modo com que tratam os filhos, independente da idade. Ser pai e ser mãe é responsabilidade incrível. Deus confere autoridade ao papel do pai e da mãe. Deus confere autoridade. Como pai e mãe, o casal tem essa autoridade, né? Por causa dessa autoridade, as palavras dos pais têm o poder de encorajar e desencorajar uma criança, um adolescente, um jovem e até um adulto. As palavras dos pais podem curar, mas também podem ferir para o resto da vida. Quando uma criança foi ferida emocionalmente por um professor ou por uma outra criança, os pais podem ser podem curá-los com palavras positivas usadas por Deus para ajudá-las a recuperar rapidamente e restaurar a sua autoconfiança. No entanto, as palavras duras que vêm da boca de um pai e de uma mãe, ninguém consegue curar, só Deus. E se a pessoa buscar muito de Deus. Quando uma criança comete erros, o que ocorre
o que ocorrerá? Milhares de vezes, os pais precisam saber como ensiná-los. Leia Provérbios 22:6. Como criá-las na disciplina e na admoestação do Senhor, conforme ensina Efésios, capítulo 6, versículo 4. E é muito importante que os pais não façam os filhos se sentir estúpidos, indesejados ou inadequados. Isso pode ocorrer se não forem pais sábios, se não forem pais verdadeiramente convertidos e cristãos. Os filhos são frágeis, são mais frágeis que os pais e sensíveis nos primeiros anos de vida, na adolescência, na mocidade. Nesse período, é fundamental que os pais ajudem os filhos a se sentirem amados e não rejeitados. Muitos filhos estão caindo no mundo porque estão sendo rejeitados pelos pais. Hoje, muitos pais têm problemas de pressões tremendas e quase não encontram tempo para ministrar os seus filhos sobre seus desafios. Filhos estão sendo doutrinados por escolas, creches e até empregados, e não pelos seus pais. Isso é problema. Há uma tendência de se pensar, isso é coisa... Quando uma criança erra, há uma tendência de pensar, isso é coisa de criança. Eu tenho problemas reais para tratar na minha vida. Não diga isso. Sente com seu filho, com a sua filha e converse esse problema de criança, porque esse problema de criança pode acarretar problemas para a vida inteira. Se você tem filhos e eles forem feridos, lembre-se de dizer uma palavra temperada, uma palavra que cura, e não jogá-lo mais para o buraco, e não destruí-lo mais, e não desencorajá-los mais. Se o filho errou, lembre, você também já errou na vida. Talvez não no mesmo erro, mas você não é perfeito o tempo todo. Se você não abraçar, o mundo abraça. Se você não amar, o mundo vai não amá-lo, mas arrastá-lo para lugares onde falsamente serão amados e destruídos. Pai, mãe, ame seus filhos. Eles são únicos e são presente que Deus confiou a vocês, independente da idade. Eles são de Deus. Deus nos emprestou. E quando nós amaldiçoamos ou desdenhamos um filho, estamos amaldiçoando e desdenhando a Deus. Amém ou não amém? Amanhã eu trago para vocês, ou seja, na parte 10ª desse estudo, eu e minha boca grande, eu vou trazer para você o dom da exortação, tá bom? Vou ficar por aqui porque já é 5:45, eu tenho culto hoje, tenho que ir para a igreja. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui, a paz do Senhor. Beijo no coração, graça e paz.